Olá, pessoal, esse é o Pod Pastelaria. Bom, o mundo corporativo, ele nos ensina muitas coisas, desde códigos, etiquetas, relações profissionais, relações humanas. E o que fica, né, o que realmente faz a diferença nesse desenvolvimento é o relacionamento com as pessoas, né? São as relações humanas. E a minha convidada especial de hoje, a gente fritou muitos pastéis juntas. Por 9 anos, ela foi minha gestora. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui a Cláudia Davi. A Cláudia é formada em letras e ela é executiva de comunicação há muitos anos. E eu gostaria de começar, Cláudia, se você me permite, contando como a gente se conheceu. Pode falar. Bom, a gente... Você quer comentar alguma coisa? Não, queria te agradecer, Dani, pelo convite. Eu estou super animada de estar aqui com você, feliz e orgulhosa de você também. Ah, obrigada. Eu sei que você é uma grande apoiadora. Super. Não poderia ter outra pessoa além de você aqui para conversar sobre comunicação, né? Muito legal. A gente trabalhou muito tempo junto. Quando eu fui fazer a entrevista com você, foi o primeiro momento que a gente, né, tava tendo interação. Uhum. E quando eu saí da entrevista... Bom, a entrevista foi ótima, né? A gente bateu um papo, eu te contei um pouco qual que era o meu momento de vida. Uhum. E eu saí da entrevista com um sentimento muito bom e com a certeza de que eu seria contratada. Jura? Mas, sim, não necessariamente porque... não de um ponto de vista arrogante do meu lado, mas no sentido de que você transpareceu que você tinha gostado da conversa também. E eu acho que teve um clique, né, de quando a gente conversou e tudo mais. Então eu saí com essa certeza de que eu seria contratada e realmente foi o que aconteceu. Foi. Você me fez a proposta e eu obviamente aceitei, né? E isso eu tive essa impressão, né, de que eu seria contratada pela forma com que você se comunicou comigo. Então, você estava super aberta, e eu acho que isso você é assim, né? Mas você deu indicações pra mim de que você estava gostando muito, ou né, estava gostando muito da conversa, ou que tinha gostado bastante do meu perfil. Eu dei várias pistas, né? Deu. Eu dei várias pistas durante a conversa e foi uma conversa, foi um bate-papo, isso que foi legal, né? Exato. A gente teve uma conversa, você me contou sobre a sua trajetória, quem era você e realmente deu um clique ali na hora. Sim. E eu não consigo esconder. Não. Eu não consigo. E eu não consegui esconder a felicidade de estar ali, de ter encontrado uma pessoa que tinha a ver com o propósito ali da área, com o que a gente queria construir para o futuro. Eu acho que o clique deu porque você também traz uma verdade, né? Sim. Isso é super importante. Então, assim, você trouxe a sua verdade, você foi super transparente também, Sim. e eu gostei muito da forma como você se expôs ali, enfim. E eu levei um puxão de orelha do RH, né? Porque é óbvio que eu me entreguei ali na hora, e aí eles falaram pra mim, poxa, Cláudia, mas você já se entregou aqui, já tá na cara que você vai contratar a Dani, né? Enfim. E eu falei, mas qual o problema, né? Se eu gostei dela, tá tudo certo. E você veio trabalhar com a gente, e foi super legal. A gente teve uma trajetória muito feliz, de muitas fritadas de pastéis. Exato. Muitas. E a gente entregava muito pastel e pastéis De vários maravilhosos, sabores assim. Ô, Cláudia, mas eu acho que essa questão da transparência é uma coisa que a gente até se identifica bastante, né? Sim. Eu e você, a gente, em alguns momentos da minha vida, eu senti que eu até praticava um pouco de sincericídio. Hoje em dia eu mudei um pouco, tô um pouco mais comedida. Mas a gente tem a gente se identificou também por conta disso, porque a gente nunca teve, na nossa relação profissional, eu sempre senti muita abertura para te falar o que não estava legal, Sim. tanto no profissional quanto, né, do pessoal, no sentido quando influenciava no trabalho. Sim. Eu sempre senti muita abertura do seu lado também, né? E você sempre foi muito autêntica. E você deixava o time ser autêntico. Sim. E isso faz um bem tão grande para a equipe. E aí eu queria te perguntar,
que assim, a gente sabe que o mundo corporativo nem sempre está aberto, né, a essa autenticidade. E eu queria entender com você se você, de alguma forma, se essa sua autenticidade te impactou ou se tem algum lado negativo de ser autêntica e trazer essa leveza? Me impactou, Dani, para o bem e para o mal, né? Tá. Na minha trajetória, enfim, eu passei por muitas empresas, eu convivi com vários modelos, culturas, e lá na empresa onde a gente trabalhou, eu entendi, lá eu já tinha maturidade, eu entendi que eu não podia impor algo que não tinha a ver comigo, né? Porque o controle, ele não traz resultado positivo para ninguém. Sim. Você coloca alguém numa caixinha, você não vai expressar o seu máximo potencial. E o que eu queria? Eu queria que as pessoas que trabalhassem comigo expressassem o seu máximo potencial. E você só vai para esse lugar se você passa por se conhecer, entender que a sua essência faz diferença. Sim. E para mim isso é super importante, e tanto para o bem quanto para o mal. Óbvio que eu tive momentos em que expor, né, expor as minhas ideias, expor a minha opinião, era entendido de uma outra maneira, porque eu estava nesse espaço de vulnerabilidade. Estar no espaço de vulnerabilidade não é fácil. Sim. Né? Você se coloca à prova, você se coloca transparente para as pessoas, e é um caminho é um caminho que tem duas vias, né? E eu estava disposta a trilhar esse caminho. E aceitar o que E aceitar o que vem. viria, né? Então, assim, eu já fui mal interpretada, por ser tão transparente, às vezes ser interpretada como dureza, minha assertividade, ou colocar minha opinião. Mas, para mim, é tão importante você ser verdadeiro na sua comunicação, porque a comunicação verdadeira, a comunicação que passa por esse lugar, ela te traz essa autenticidade e ela gera conexão Perfeito. verdadeira, conexão genuína. E eu queria criar um ambiente ali com vocês de verdadeiro, de relacional, onde a gente pudesse ser e expressar o que a gente pensava, o que a gente sentia, porque é só deste lugar que a gente traz coisas positivas, Sim. tanto para o trabalho quanto para a vida pessoal, né? Então, para mim é muito importante, mas já enfrentei aí situações que não foram agradáveis, mas eu acho que o mais importante é você estar consciente de quem você é e do seu propósito. E eu acho que eu me ancorei nesse lugar, e esse lugar me trouxe muito mais coisas positivas do que negativas. Sim. E uma comunicação verdadeira, ela só passa por esse caminho. De você se conectar com a sua essência, de você falar o que você pensa, você poder se expressar e não ser emoldurado pelo sistema. Exato. Ô, Cláudia, e a gente, voltando ao ponto que você trouxe da questão de estar preparado, né? Para ter um autoconhecimento, saber quem você é, porque no momento que a gente se coloca vulnerável ou que a gente é tão autêntico, a gente também se abre para críticas, né? Entendendo que, assim, críticas vão acontecer de qualquer forma, né? Você sendo transparente ou não, as críticas vão vir. Mas, quando você está fortalecido internamente e você tem um autoconhecimento, você passa a enxergar a autenticidade como sua fortaleza e não como uma fraqueza. Exato. Né? E eu acho que a dinâmica que se estabeleceu no nosso time era uma dinâmica que era gostoso ir trabalhar, porque a gente se conectou pelo fato de termos um ambiente que propiciava uma conexão verdadeira e genuína entre as pessoas do time. Óbvio, não estou falando que era as mil maravilhas o tempo inteiro. Não é isso. Mas a gente criou um ambiente que a gente se ajudava.
Então, e a gente se divertia. A gente se Muito. divertia muito, muito. Muito. Às vezes a gente até passava um pouco do limite. ponto, porque a nossa área, ela ficava no fundo ali do corredor, mas, obviamente, a gente dividiu o espaço com... Você lembra que a gente dividiu o espaço com uma área técnica? Com uma área técnica. Então, eles eram super quietinhos, né? E super concentrados, e a gente rindo alto e brincando alto. Mas isso nunca impactou na nossa entrega. Muito pelo contrário, né? Nós éramos um time de alta performance. A gente entregava Muito. 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 E às vezes eram pastéis complicadíssimos. Super. Às vezes a gente não tinha nem informação, né, Exato. correta. Às vezes não era nem um problema de comunicação e a gente tinha que se virar ali no meio do caminho. Era fazer a massa. Tudo. Tudo. Então, eu acho que essa leveza também que a gente lidava com as situações mais complexas também ajudava muito nas entregas Super. mesmo. Porque quando a gente tá bem e a gente tá seguro, a gente consegue fazer entregas até em situações complexas, adversas, né? Exato, Dani. E aí a minha pergunta para você é, assim, como que você faz a conexão? A gente já falou um pouco, mas como é que você faz essa conexão entre a leveza e a autenticidade com comunicação assertiva? Você só tem comunicação assertiva se você tem verdade naquela comunicação. Aham. Porque se você... A comunicação é uma ferramenta muito poderosa. Só que se não tem verdade, né, nessa comunicação, você não consegue conectar com ninguém. E comunicar também é ser relacional, é ser humano. Né? Você só vai gerar, ser empático, você gerar essa conexão genuína com as pessoas. E quando você força uma barra, quando você não é walk the talk, quando não existe uma coerência, uma consistência na comunicação, ela não é verdadeira. Você não consegue entregar o melhor daquela comunicação. E eu acho que a gente praticava muito isso lá dentro da área, porque tudo que a gente fazia era com muita paixão. Porque eu acho que todo mundo ali era apaixonado pelo... Somos apaixonados por comunicação. Uhum. A gente tinha um humor muito bacana, né? Isso gerava leveza, eu acho que era algo em comum com todos. E a gente tinha essa vontade de fazer acontecer de verdade, de deixar um legado ali. Sim. E isso é uma coisa que move, né? Meu olho brilha, né? Quando você enxerga que tem um propósito maior por trás daquilo que você está fazendo. E você só vai enxergar isso se tem uma verdade. Eu acho que a gente identificava, por mais difícil que fosse, né? Às vezes o pastel vem torto. Às vezes não era nem um problema de comunicação, a gente conversava muito sobre isso, era um problema na estratégia, que queriam que a comunicação consertasse. De planejamento ou de planejamento da estratégia, estratégia, enfim. Mas a gente tinha um propósito genuíno ali, de fazer acontecer e de entregar o nosso melhor. Num ambiente leve, num ambiente onde a gente pudesse expressar os nossos sentimentos. E eu acho que comunicação passa por isso, né? Se você tem uma comunicação, vamos dizer assim, rebuscada, falsa, você afasta o seu interlocutor. Você aproxima quando? Quando você consegue passar essa autenticidade, essa transparência, quando você sabe se colocar. Óbvio que ao longo dos anos eu fui aprendendo também, maturidade ensina, né? Sim. Opa! A ler contexto, a perceber, você falou do sincericídio, a gente aprende, a gente vai lapidando, comunicação é algo que você lapida, né? Ao longo da vida, né? A sua forma de comunicar, de estar no mundo, você percebe as pessoas, o ambiente, você ajusta a tua comunicação, né? A esse ambiente, as pessoas, mas sem perder de vista quem é você. Sim. A sua identidade. Sim. Porque uma comunicação autêntica passa por esta identidade. Sim. E você conecta isso com a estratégia da empresa, né? E você entrega o seu melhor. Sim. Ô, Cláudia, você me fez lembrar de duas coisas na sua fala. Não necessariamente tem a ver com os pastelões que a gente fritou, mas quando eu reflito sobre comunicação, eu penso que
a gente deveria ser treinado, porque nós, comunicadores, a gente usa, essa é a nossa profissão, então a gente é treinado para isso, né? A gente estuda para isso. Mas eu percebi em um momento da minha vida que, apesar de trabalhar com comunicação e ser treinada para isso, eu não necessariamente estava exercendo a minha comunicação pessoal da melhor forma possível. Então, e isso passou por tanta coisa. Então, por quê? Porque eu achava, e você vai se lembrar, eu tinha, em alguns momentos, uma forma mais dura de me colocar, né? E a gente bateu cabeça sobre isso. Então, por vezes, eu percebia que, às vezes, na maioria das vezes não, em todas as vezes, era uma coisa inconsciente. Às vezes eu nem tinha consciência que eu estava sendo tão dura quanto eu estava sendo na forma com que eu me colocava. E aí começou a bater isso pra mim, porque às vezes eu falava assim, ué, mas eu não falei nada demais, nem falei com essa intenção, entendeu? E aí a reação da pessoa era uma reação mais dura também, ou mais reativa. Às vezes a pessoa tinha uma reação, era mais reativa em relação a algo que eu tinha falado, e eu falava, nossa, mas sabe? Então faltava pra mim uma autoavaliação da minha própria comunicação pessoal nos relacionamentos. E aí, voltando ao começo da minha fala, eu acho que a comunicação deveria ser algo que a gente estuda, que tem na escola, sabe? Porque a gente é treinado na escola, a gente tem seminários, a gente tem que apresentar trabalho. E isso, ok, mas a comunicação, ela não se resume a isso. Ela não é fazer uma apresentação de uma forma persuasiva, que as pessoas... Não é só a clareza de como a gente se comunica. Dani. Ela passa também por outros fatores que a gente não estuda, que a gente não é preparado. Não, e passa por se conhecer também. Se conhecer totalmente. Se conhecer, esse autoconhecimento, você saber quais são os seus limites, até onde você vai, perceber o outro, né? Eu acho que essa leitura corporal, né, os sinais que as pessoas emitem, eu acho que isso também tem que te ajudar a comunicar melhor com essa pessoa, né? Nós somos comunicadores. Então, quando você tem que entender a tua audiência, você tem que entender como é que você conecta com o coração daquela pessoa para poder passar a mensagem que você quer, né? Então, para mim, isso é muito importante. Sim. E passa por esse caminho de você saber quem você é, por você se entender, por entender os seus limites. As suas fraquezas. As suas fraquezas, isso é super importante. E o segundo ponto que eu ia falar é que, assim, porque a sua comunicação, ela expressa algo que vai além das palavras que você está usando. Então, por exemplo, pode passar por um lugar de insegurança. Sim. Se eu me comunico, se a minha forma de se comunicar é dura, ela é firme ou ela é mais reativa, talvez, será que isso não seja insegurança? Pode ser. Então, a gente conhecer também as nossas fraquezas. E tá tudo bem, Dani. Tá tudo bem. E a gente conhecer as nossas fraquezas também ajuda a gente a se moldar. E a gente começa a passar para o mundo algo que tem mais a ver com você, com a sua essência, que tá mais alinhado ao que você quer passar. Sim. Entendeu? Porque... Pode falar, porque... Não, porque nós somos seres imperfeitos, exato. Dani. Assim, eu acho que quando a gente busca demais essa perfeição, é onde você pode errar, inclusive na comunicação, né? Você querer ser perfeito na mensagem que você... Fazer frases perfeitas. Decorar. Não é sobre isso. Exato. É sobre outra coisa. Entender, adaptar. Isso, né? Adaptar a sua comunicação ao ambiente que você está, a pessoa com a qual você está falando, né? Costumo falar, eu não sei se já ouviu falar da comunicação frescobol e tênis. Então, você está jogando tênis, você quer mais que o outro
pegue a bolinha, certo? Sim. No frescobol você faz o quê? Você quer seguir o jogo, você quer que o outro pegue a bolinha, tem uma fluidez. Então essa fluidez é a comunicação frescobol. Essa comunicação frescobol é que é a comunicação legal, porque você quer uma continuidade, né? Você quer se conectar com o outro, quer que ele devolva e você fica nesse diálogo que é um diálogo bacana. E que as duas pessoas crescem, né? Que e as se duas pessoas desenvolvem. crescem, se desenvolvem, exato. Sim. Ô, Clau, a gente viveu por muitas histórias. Muitas, nossa. Algumas é melhor a gente não comentar. São muitas e muitas. Não são compartilháveis. Mas você se recorda de uma história que seja mais maluca ou uma situação que você tenha passado e que seja legal compartilhar? Qual que é o aprendizado que você tirou? Nossa, Dani, tem tantas histórias, né? A Temos. gente tem muitas, muitas. E era um evento super importante para autoridades, enfim. E eu era MC, eu fui MC desse evento. E o que aconteceu é que eu deixei minhas fichas numa cadeira e não avisei para ninguém que as fichas, que eu tinha deixado a ficha na cadeira. E aí o evento, enfim, estava para começar, o presidente global estava do meu lado, eu comecei a suar frio porque minha ficha sumiu. Eu não sei se você lembro. Eu lembro muito bem dessa história. E tem uma ordem para você cumprimentar as autoridades, estava tudo anotado naquela ficha. Sim. Eu comecei a entrar num desespero e eu tive que fingir que estava tudo bem ali, porque eu não podia transparecer. Nesse momento eu não podia transparecer Com que eu estava certeza. nervosa. Tem que manter o carão ali. E eu lembro de ficar no rádio perguntando, cadê minha ficha? Cadê minha ficha? Cadê minha ficha? E minha ficha apareceu, né? Vocês tinham guardado minha ficha em algum lugar, só que vocês esqueceram de me avisar. Eu também esqueci de falar que eu mesma tinha deixado a ficha na minha cadeira. Ou seja, a gente não se comunicou direito. Sim. Deu tudo certo. No final, a ficha apareceu, eu fui... Acharam a sua ficha. Acharam a ficha e deu tudo certo. Então, foi uma situação muito maluca e muito engraçada. E depois vocês desligaram... Vocês desligaram lá o rádio, o meu rádio, para vocês se concentrarem naquilo que vocês tinham que se concentrar. Isso. Eu gostaria de contar o meu lado da história, Então, que não é tão diferente, lado. Mas assim, era um evento, na verdade, era um evento gigante. Era um evento para muitas pessoas. Era muita gente, a gente tinha a gente convidou vários jornalistas, era realmente assim um marco, né? Muitos jornalistas, tinham muitas autoridades, além dos níveis mais altos, né, da empresa. Estavam presentes, né? O presidente global veio para cá, não foi? E a gente estava com um time também grande. Grande assim, né? Comunicação nunca tem um time grande, vamos lá. Mas era um time razoável. Era um time bom, um time relativamente grande em comparação, né, com outros. Mas nós estávamos todos com rádio, né? Porque o lugar em que a gente ia fazer o evento era enorme. E o evento, ele não acontecia num único lugar. Ele começava lá em cima com um almoço, não sei o que, nananã, descia, passava, tinha uma visita técnica até chegar a estrutura mesmo, que a cerimônia iria ser feita. Então, nós estávamos todos distribuídos e devidamente, né, com os rádios pra gente poder se comunicar. E a gente estava lidando com... Bom, quem trabalha com comunicação sabe, são muitas, e organização de evento, e evento desse porte, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. É a água de fulano que... É desde a água do fulano que sumiu... É a autoridade que se perdeu no meio do caminho. Até o motorista que estava trazendo não sei quem se perder, enfim. E a gente tava naquela função insana e a Cláudia no rádio. Gente, cadê minha ficha? Gente, ela não deixava... Eu não dava tempo de responder. Ela não deixava a gente responder. Gente, cadê minha ficha? Gente, cadê minha ficha? Gente, minha ficha. E aí, a gente tinha dois canais, né? 2 ou 3 canais de comunicação. E aí, a gente ouviu o seu pedido num canal, né? Porque a gente isolou seu canal pra gente ser mais rápido no que você precisasse. E um outro canal, que era nosso.
da organização. Enquanto você pedia num canal, a gente falava no outro. Gente, alguém consegue verificar onde tá a pasta, não sei o que, nanana, e ela não dava tempo. Gente, cadê minha pasta? Cadê minha pasta? E aí, enfim, aí eu sei que uma pessoa foi, achou a pasta, entregou pra você, o evento foi maravilhoso, um sucesso. Foi, no final deu tudo certo. Mas a gente precisava se concentrar nas outras coisas. A partir do momento que uma pessoa falou assim, pode deixar que eu vou ver onde está a ficha, vou dar um jeito, a gente isolou você, a gente te multou. Pois é. Chega de Cláudia. Não quero mais. Exato. Mas aí os dois, quais são os seus aprendizados dessa situação? Sério, olha, eu vou te falar uma coisa. Esse dia foi muito engraçado. Meu aprendizado foi se comunicar melhor, né? Com intencionalidade. E foi um erro de comunicação. Foi. Porque se eu esqueci, eu deveria ter comunicado para vocês ali que a minha pasta, eu tinha deixado a minha pasta na cadeira. Sim. Ninguém sabia. Sim. Alguém pensou, uma pessoa da equipe pensou que eu tivesse esquecido e guardou. E a pessoa não avisou que estava com a pasta. Enfim, foi o timing da comunicação. Timing é tudo em comunicação. Tudo. E foi me deixando muito ansiosa. E eu estava para entrar já no palco ali, para chamar as autoridades. Então, isso foi me gerando uma ansiedade desnecessária, enfim. Mas ainda bem que eu tinha uma equipe maravilhosa que chegou com a pasta no momento certo. E deu tudo certo. Você tinha uma equipe maravilhosa. Eu tinha uma equipe maravilhosa. E depois a gente levou no bom humor, enfim, Sim. isso virou história e tudo mais. Mas eu acho que o aprendizado aí, eu não sei, é de comunicação também, comunicar melhor, né? E também um aprendizado, porque eu acabei deixando vocês um pouco fora do eixo, porque eu ficava perguntando, eu não dava tempo de vocês responderem aos meus pedidos. Sim. E a gente precisa aprender que tem um espaço, né? Não é um espaço de uma hora, porque o evento vai acontecer, mas eu podia ter esperado, né? Ter dado o espaço para vocês resolverem a questão de uma maneira mais tranquila. E agora eu não lembro, eu tava tentando lembrar se a gente chegou a te avisar que a gente ia te multar. Vocês avisaram. Avisamos. E aí eu relaxei, eu falei, quer saber, tá tudo certo, deixa eles tomarem. Porque eu tinha muita confiança mesmo, assim, no trabalho que vocês executavam. Porque realmente eu estava trabalhando com excelentes profissionais de comunicação. Eu falei, vou fazer minha parte aqui, porque cada um tem a sua parte, tem o seu papel dentro de um evento. Então, eu resolvi me tranquilizar e tranquilizar vocês, fazer o meu papel e deixar vocês fazerem o papel de vocês. Então, isso é importante também, saber a hora que a gente para, né? Exato. Às vezes, a gente só tem que confiar no processo, Confiar no processo. E eu acho que ter a confiança no time também é essencial, né? É essencial, essencial. E, pode desculpa, eu falar. lembrei de um outro evento de comunicação, se eu puder trazer aqui. Claro. Eu não sei, eu acho que você ainda não estava na empresa, mas enfim, a gente sofreu uma invasão na sede onde a gente trabalhava e já estava tudo mapeado, a gente já tinha posicionamentos prontos e tudo mais, mas a diferença de ter sido bem sucedida no controle dessa crise, porque a gente faz muita crise em comunicação, foi ter a intencionalidade, isso é leitura de cenário. Leitura de cenário é super importante para a comunicação. No momento que a crise estava acontecendo, eu tive um insight ali na hora, eu fiz uma leitura de cenário rápida, porque a gente às vezes precisa ser rápido em comunicação, em situações de crise, e essa leitura de cenário, que é tão importante para um profissional de comunicação, fez com que a gente fosse super bem sucedido na gestão dessa crise. O grupo acabou indo embora, enfim, a gente esclareceu todos os pontos que a gente queria esclarecer e foi bem importante. A intencionalidade, a rapidez da comunicação. Mas para você fazer isso, você precisa também entender da estratégia da empresa. Com certeza. Se conectar com essa estratégia. Bom, quando acontece a crise, existe um ímpeto de todos saírem correndo para tentar resolver a situação. Eu acho que o momento mais crítico são as primeiras 24 horas, ou até menos, né? Porque durante uma crise, são as primeiras horas ali que a crise aconteceu, que aí todo mundo sai correndo para tentar resolver. E eu acho esse um desafio muito grande.
Porque tá todo mundo numa intenção de resolver a situação, mas ao mesmo tempo isso traz mais confusão. E as pessoas podem se atropelar. Se atropelar, exatamente. Qual que é a sua dica? O que que um profissional de comunicação, por exemplo, nos primeiros minutos assim da crise, a gente precisa estar mais atento para não deixar a coisa sair Respira fundo. do controle? Eu acho, primeiro, respira fundo. Tenta coletar o máximo de informações que você tenha sobre essa crise, mas eu acho que vem um pouco antes. Você primeiro precisa, para você fazer uma boa gestão de crise, você precisa estar conectado com o negócio, você precisa entender da estratégia do negócio. Então, isso te dá também essa segurança de atuar numa situação de crise, quando você tem esse entendimento. Mas se aconteceu a crise, de verdade, respira fundo. Tenta entender o cenário, quem são as pessoas que deveriam ser envolvidas, né? E tenta coletar o máximo de informações para aquele momento. Você não vai ter todas as respostas e está tudo bem. Eu acho que a gente precisa ter esse discernimento. Eu não vou ter todas as respostas imediatamente, mas eu vou ter algumas respostas e eu vou com essas respostas que eu tenho. E no passar do tempo, você vai adquirindo mais conhecimento e você vai trabalhando a crise em várias etapas. Mas naquele momento, eu acho que você tem que entender que aquilo que você tem naquele momento é suficiente para você fazer a gestão, né? Ter muita paz de espírito, eu acho. Porque se você se descontrola, você pode botar tudo a perder. Então, você tem que ter um autocontrole muito grande e para você poder fazer essa gestão ao longo do tempo, porque uma crise ela não acontece só no momento, né? Ela pode durar dias, pode durar um dia, enfim, ela pode voltar de novo, enfim. E eu acho que é ter paz de espírito, né? Que você está fazendo o seu melhor e que você está fazendo o seu melhor com as informações que você tem ali. E tenta checar os fatos, né? Pior seria se você saísse com uma informação que não é a informação correta, é informação equivocada. Então, não tentar atuar de uma forma muito rápida. Tá tudo bem. Tenta coletar o máximo de informações daquele momento, mas sai com a informação certa. Sim. E eu vejo que o profissional de comunicação, na situação da crise, a gente acaba fazendo uma gestão não só da crise, mas uma gestão dos stakeholders que estão ali no meio da crise também, tentando, saindo correndo para tentar resolver. E eu falo internamente mesmo. Mas, seguindo aqui, Clau, há tantos anos no mundo corporativo, né? Você tem uma experiência extensa na área de comunicação, sendo gestora e executiva de comunicação. Qual que é a lição que o mundo corporativo te deu? O que que você aprendeu de mais essencial? E aí eu queria conectar isso com a nossa profissão, com a comunicação. O que que você diria para quem está se formando agora ou para quem está começando agora? Qual que é a lição que você aprendeu sendo uma comunicóloga e trabalhando há tantos anos na área? Olha, eu aprendi muitas lições, né, ao longo dos meus mais de 30 anos de carreira, mas eu diria que a intencionalidade é a principal. Você ser intencional naquilo que você faz, você trazer uma verdade para aquilo que você faz, né? Então, para quem está se formando, eu acho que ter esse olhar, né, de contribuição, de ser intencional, é o que vai fazer a diferença para você como profissional. E não só isso, uma coisa que o mundo corporativo, ou talvez seja algo meu mesmo. Eu nunca me preocupei muito com títulos. Nunca me preocupei com títulos, se eu vou ser diretora, quanto tempo isso vai durar. Eu sempre me preocupei em agregar conhecimento para ter uma carreira sustentável. Então, de todas as práticas, porque a comunicação tem várias práticas, né? Eu tentei adicionar conhecimento sobre tudo isso. E eu acho que o mais importante é entender que você não precisa também ter todo o conhecimento do mundo. E isso que era legal. Eu tinha, quando a gente trabalhou junto, numa equipe, as pessoas têm conhecimentos diversos e a gente precisa fazer com que essa gestão do conhecimento flua, porque todo mundo acaba ganhando com isso. Gestão do conhecimento, gestão da informação. A nossa matéria-prima como comunicador é a informação.
Então, a gente tem que pegar essa informação e trabalhar da melhor maneira possível, né? Com intencionalidade, sempre. Porque se você não sabe o que você quer fazer com aquela informação, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, você precisa ler cenários, ter a intencionalidade para você ter um bom resultado. E mais do que isso, é trazer essa humanidade também para a comunicação. Eu acho que comunicação tem muito a ver com humanidade, tem a ver com relacionamentos. Comunicação é sobre isso, né? Você se relacionar da melhor maneira, conectar com as pessoas genuinamente. Esse é o caminho para você ser um bom profissional. Não se preocupa muito com títulos, cargos, porque isso vem. Se você trabalha com intencionalidade, com propósito, se você coloca amor naquilo que você faz, eu acredito muito nisso. Sim. Você colocar um pouco de você naquilo que você faz, você sempre vai ser bem sucedido. Sim. E isso está ligado com a autenticidade, né? Que a gente está falando tanto agora. E, Clau, para quem ficou até agora... Quem ficou hoje? Quem ficou até agora assistindo a gente, qual emoji você gostaria que as pessoas deixassem nos comentários? Ai, Dani, eu acho que poderia ser o David Bowie. Eu gosto bastante dele. Eu sei que você gosta muito. E ele é uma pessoa que foi se transformando aí ao longo do caminho dele, sem perder a originalidade, sem perder a sua autenticidade. Você não via pessoas diferentes, né? Tinha uma essência ali, isso que importa. Sim, perfeito. Amei o David Bowie, é muito a sua cara. E última coisa que eu esqueci de perguntar, mas vou perguntar agora. Dicas, livros, série, quais são as dicas que você tem pra gente? Olha, eu tenho um livro que eu indico sempre. As pessoas já conhecem, enfim, mas A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Eu acho que quando você se coloca nesse lugar, você tem tantas descobertas maravilhosas, né? Você se coloca à prova, você se coloca num lugar de verdade, né? E você atrai pessoas na mesma sintonia. E tem um outro livro da Mel Robbins, não sei se você conhece, que se chama Let It Go, Deixa Pra Lá. Porque tem a ver isso é sobre o controle. A gente não está no controle de tudo na nossa vida. Então, a gente tem que entender também, tem que entender que deixar fluir também faz parte da vida. E saber que você é responsável pelas suas respostas, né? Como você reage às situações, como você se comunica. É mais importante do que ter o controle, porque o controle ele só afasta. Então, é sobre isso, eu acho bem legal. Perfeito. Acho que a Mel Robbins, ela tem... Acho não, eu tenho certeza. Ela tem um podcast. Ela tem um podcast. Porque eu já escutei o podcast, ela tem, muito bom. Legal. É muito Sugiro bom. que as pessoas sigam. Ótima porque é muito dica. bacana, tem dicas super legais lá. Ótima dica. Clau, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer bater esse papo com você. Sim. Pessoal, bom, quem ficou até aqui, a Cláudia escolheu o emoji do David Bowie. Então, deixem como comentário o David Bowie. Muito obrigada por assistirem a gente. E daqui a pouco eu volto com mais pastéis aí pra gente fritar. Muito obrigada.